Vamos inclinar nossas cabeças com reverência e vamos receber a palavra do Senhor em nossos corações. Vamos cantar Sublime Graça. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi, ele me achou. Sublime graça do Senhor, e a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Senhor Deus, Pai eterno, rico em misericórdia, não há Deus como Tu, Senhor. Tu és o verdadeiro Deus e a vida eterna. E nós te louvamos, nós te adoramos, porque não há outro Deus além de Ti, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoe as nossas faltas e venha mais uma vez abençoar esta reunião, receber esta adoração que é dado a Ti, Senhor. Nós somos gratos por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem nos dado um lar, filhos, netos, tem nos dado irmãos maravilhosos, verdadeiros irmãos, aonde vamos viver por toda a eternidade, Senhor. Aleluia! Onde o verdadeiro amor fluirá sem nenhum embaraço, sem nenhuma sombra, mas na sinceridade do Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado por esta hora. Que Tu abençoe a cada família aqui presente, cada pessoa sentada aqui que veio Te adorar, que veio ouvir Tua palavra, que recebam a Sua bênção, que receba a Sua cura, que receba a Sua libertação, que receba a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a todos nesta hora, abençoe Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado acima de todo nome, Senhor. Toma o Teu indigno servo em Tuas mãos e faz segundo a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite a todos. Amém. Nós temos o irmão Miguel, sua esposa Ana. Estão aqui? Cadê eles? Miguel? Estão aí? Ah, sim, ainda está. Muito bem, sejam bem-vindos, viu? E Deus os abençoe. Muito bem, graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a palavra de Deus.
Vamos ler no livro do profeta Daniel, capítulo 4, e o versículo 4 em diante até o verso 17. Daniel capítulo 4, versículo 4. Que diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre eles 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra.
Eu sei que aí está uma grande mensagem para todos nós esta noite. E eu creio que o Teu Santo Espírito virá nos conduzir nela, Senhor. Que a Tua unção se mova a nosso favor esta noite e mostre para todos que aqui estão que Tu és o grande, que Tu és Senhor de todas as coisas e que ninguém é maior do que Tu, Senhor. Abençoa a todos aqui presentes. Eu oro, Senhor, pelo nosso precioso irmão Mauro, que está viajando, que o Senhor abençoe o retorno dele. Também a irmã Rosana, abençoa, que está viajando, e todos que estão viajando, que não puderem estar conosco nesta noite, que o Senhor abençoe, Senhor. Fala conosco agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu daria um tema para esta mensagem: o maior de todos. A escritura que acabamos de ler, ela fala do maior império que já existiu na terra. Era chamado Império de Ouro, o Império Babilônico, onde ela tinha seu jardim suspenso e era uma das maiores maravilhas do mundo naqueles dias. Era a cidade de Babilônia, e ela foi vista por aquela estátua que Daniel viu como a cabeça de ouro, né? Porque depois delas vieram outros impérios, vieram os medos persas, vieram o Império Grego, depois veio o Império Romano, que hoje ainda está aí, só que não numa condição militar, e sim numa forma religiosa, né, que domina sobre a terra, que tem poder para abrir e fechar as portas, que é chamada a besta do Apocalipse. E muita gente não sabe, a palavra besta na Bíblia quer dizer poder. E essa besta, ela tem 2 chifres. E esses 2 chifres significam política e religião. Então a religião e a política estão assim. A prova disso que todos os feriados que nós temos, que fecha e abre as portas, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, é dia de não sei o que, dia do santo tal, aí é feriado, tem que fechar a porta, senão você é multado. Quem você pensa que constituiu esses feriados? A Igreja Católica. A besta que foi ferida, que era e que é. Por que foi ferida? Por que ela era, que era e que é? O que quer dizer isso? É que ela era um poder militar, ela era o Império Romano, ela dominou o mundo sobre um jugo de ferro, mas aí os bárbaros se revoltaram e foram minando o poder do Império Romano. Ele foi enfraquecendo até que ele foi ferido mortalmente. Acabou o Império Militar. Mas ali mesmo onde ele parecia morto, ele se levantou novamente, mas não como império militar, como uma religião se dizendo cristã, adoradores de ídolos e adoradores de santos. Isso porque isso era o que Roma imperial fazia. Como ela morreu militarmente, ela se levanta religiosamente e domina sobre a terra, tem influência em todas as nações e tem poder para abrir e fechar as portas. Mas lá naquele primeiro império, que era o Império Babilônico, havia o seu rei, que era Nabucodonosor, e ele teve um sonho. E você sabe, toda autoridade, seja ela boa ou má, é constituída por Deus. Talvez você não entenda, talvez você fique confuso. Deus não levanta uma autoridade sem que tenha um propósito. Se ela é má,
é porque tem alguma coisa errada naquela nação e Deus levanta um ditador para punir a idolatria, para punir o pecado daquela nação. Ninguém chega ao poder sem que Deus permita. Isso foi mostrado até mesmo quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, no corpo de carne, e quando ele foi chamado e escolhido no lugar de Barrabás para ser crucificado, Pilatos foi lá com ele e disse para ele: faz um sinal para mim, eu quero ver o teu poder. E ele disse, e Jesus disse, ele disse: tu não sabes que eu tenho poder para te prender e te soltar? E Jesus disse para ele: tu não terias nenhum poder se do alto não fosse te dado. Veja, ele era um homem mau. Jesus podia acabar com ele ali, mas não acabou, porque Jesus tinha que ir ao Calvário. A sua lei exigia o preço de sangue pelo meu e pelos teus pecados. Se o sangue de um justo não fosse derramado, então nós estaríamos perdidos, porque a lei de Deus exige justiça, exige santidade, exige santificação, fidelidade, e isso não havia em nenhum de nós aqui na terra. A Bíblia diz: não há um justo sequer, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, que não há um justo sequer na terra. Então, ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Tinha que haver um sangue de um justo, e homem nenhum era justo. O único justo era Deus. Então ele veio, se fez carne, habitou entre nós e pagou aquele preço que nós não podíamos pagar. Então veja bem, mas aonde eu quero chegar com essa mensagem? O que foi que Nabucodonosor viu? Ele viu uma grande árvore, ela dava bons frutos, ela viu que os pássaros vinham sobre os seus pés e se alimentavam naquela grande árvore. Então o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele chamou seus súditos, chamou os astrólogos, chamou os adivinhos e disse: me contem um sonho. Não sabemos, rei. Deus escondeu, porque Deus tinha um servo lá chamado Daniel, que o rei chamava para ele de Beltesazar, e Daniel estava lá. Então ele foi, contou o sonho para Daniel, né? Então Daniel ouviu o sonho dele, e o rei disse para ele no verso 18, ele disse: este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Agora deixa eu parar aqui um pouco no versículo 20, e deixa eu mostrar onde eu quero chegar com esta mensagem. Esta mensagem vai nos levar numa condição em que você vai ver nela que Deus é maior do que todas as coisas, que nós não somos nada e que tudo que temos agradecemos a Ele, porque foi Ele que nos deu.
se eu tenho um carro, se eu tenho um bom sapato, se eu tenho uma boa casa, eu jamais devo me gloriar por estas coisas, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E aí esta mensagem vai nos levar a mostrar esse rei, porque ele ficou grande, ele ficou poderoso, ele dominou sobre a terra. Seu reino era chamado Reino de Ouro. Viu seu jardim suspenso, e povos de longas distâncias vinham buscar mantimento naquela cidade. Muitas vezes nós perdemos bênçãos aqui na terra porque achamos que somos alguma coisa, porque se exaltamos em alguma coisa, em pequenas coisas que temos, achamos que somos grandes, e bem aí somos abatidos, e bem aí pelas nossas palavras nós pagamos um preço, e muitas vezes não sabemos nem por que estamos pagando, foi porque se exaltamos. Então vamos continuar, que nós vamos chegar lá. Então Daniel disse para o rei, rei, sabe essa árvore frondosa que cresceu e dominou, e todos vinham sobre ela comer? Ele disse: essa árvore é tu, rei, tu és esta árvore, mas observa que no sonho diz que ela será cortada, ela será abatida. Então ele diz assim: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Veja, e o teu domínio até a extremidade da terra. Ele diz assim: e cujas folhas eram formosas, 21, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, aqui é Daniel interpretando o sonho para ele, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Daniel mostrando a interpretação do sonho ao rei Nabucodonosor. No verso 25 ele diz assim: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Amém? 26. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Amém?
Oh, mas isso me arrepia, não arrepia você? Todo poder nesta terra depende do céu, pois Ele está sobre todas as coisas. Veja, então ele diz no 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Bem, depois daquela profecia, daquela revelação que foi dada para o rei, se passou 12 meses. E nesses 12 meses, depois que o sonho foi revelado para ele, onde ele estava andando lá pelo palácio, sua coroa cheia de pedras preciosas, seu manto real, olhando os seus jardins suspensos, as maiores maravilhas do mundo, seus muros intransponíveis, o seu melhor exército que o mundo tinha, e ele olhando que ele governava sobre aquilo, de repente aquilo foi crescendo dentro dele, foi crescendo, e ele achou que ele é que era o Senhor de tudo aquilo. Esse é o engano que todos nós cometemos, é que achamos que somos donos de alguma coisa. Não somos donos de nada. Deus é o dono de tudo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha ele se exaltando. Ele viu tanta prosperidade, ele viu tanta coisa. É por isso que Deus muitas vezes te mantém pequeno. É por isso que Deus não deixa você muito longe, por causa do mal que tem dentro de nós. Porque todo homem é soberbo. Por isso que é bom ouvir essas coisas, porque ela nos abate e ela nos ensina que nós não somos nada. Mas ele, quando viu a sua realeza, ele começou a se enaltecer. Então ele diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Aleluia! Exaltemos e aplaudimos o Senhor. Ele é o grande Jeová, o grande El Shaddai. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Se tornou como um boi e ao mesmo tempo um pássaro. Ele foi se encurvando, e suas unhas cresceram penas, pelo, se tornou um animal horrível, e ficou comendo grama,
7 anos. Às vezes a gente paga um preço que a gente nem imagina, pela nossa soberba, pela nossa exaltação. 7 anos comendo grama. Por quê? Porque ele achou que ele era a causa de tudo aquilo. Não, Senhor. Se temos um bom par de sapato, se temos uma casa para adorar a Deus, uma cadeira para sentar, um ventilador para nos abanar, foi Deus que nos deu. Aleluia! Veja, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e que lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Amém? Porque ele se humilhou e Deus o exaltou. Aleluia! Quem nos exalta é o Senhor. Por isso se humilhe, não tente ser grande, Deus é quem te faz grande. Aleluia! Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Se preste atenção, quando o homem se exalta, fique quieto. Eu vi com meus olhos numa reportagem, com uma mão com uma garrafa de 51 cachaça, ele deu uma cutucada na palavra de Deus, blasfemou. Ele disse: milênio aqui é feijão, arroz na sua mesa, isso é que é milênio. Ele estava debochando das promessas de Deus. Quando esse homem fez isso, eu disse: eu não sei o que vai acontecer com ele, mas vai acontecer. Ele estava acostumado a comprar os juízes, comprar as autoridades, mas ele não sabia que Deus não se compra, que Deus ia dar uma virada nesse país e quebrar o nariz deles. E Deus virou radicalmente esta nação, porque todo o poder e autoridade é constituída por Deus. Tudo depende dele, pode ser boa ou má, tudo depende dele. Você se lembra do Titanic? Quando foi ser inaugurado, era o maior navio do mundo. Na sua inauguração, o repórter fazendo entrevista com o comandante, ele disse: esse aqui nem Deus pode virar. De tão grande que era o navio, tinha 4 chapas de aço no seu casco. Ele achava que nada ia cortar. Mas Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Na sua primeira viagem inaugural, eles estavam fazendo um rock and roll no navio. E aí Deus não precisou de muita coisa, apenas um iceberg veio e cortou a chapa do navio por baixo e meteu ele no fundo. Nem Deus podia afundar.
nem chegou na sua viagem final. Os Beatles, John Lennon disse: nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Os Estados Unidos fez uma passeata mandando ele retirar. Seu próprio agente disse: vai, te redima. Ele disse: não, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. O fã dele esperou ele chegar no hotel onde ele morava, saudou ele saudou o fã. Quando ele deu as costas, o fã dele disparou a arma na costa dele e morreu. Aonde está John Lennon? Ele está em agonia lá do outro lado. Mas onde está o nosso Deus? Ele está aqui essa noite. Aleluia! Vivo e reina para todos sempre. Grande Jeová. Tancredo Neves, aquele presidente que foi eleito e não levou, porque quando ele estava na campanha dele, eu estava acompanhando. Eu gosto de ler notícia, porque eu tenho que saber o que eu vou falar. E ele no auge estava recebendo um apoio maciço, ele sabia que ia ganhar, então ele se exaltou. Ele disse: se eu tiver apoio de tal partido, PS, não sei o quê, ele disse: eu não preciso nem da ajuda de Deus para governar esse país. Ele nem recebeu a faixa, ele morreu, porque Deus é Deus e não há nada além dele. Os homens hoje, mostrando que não são de Deus, eles são grandes e tentam ficar maiores e se expressam com grandes títulos, como um grande bispo, doutor, santo papa, tudo mais, tentando fazer de si mesmo algo que na realidade não são. E Deus, sendo tão grande, traz a si mesmo a simplicidade. A simplicidade é grandeza. Você sabe o que faz Deus ser grande? É que Ele se fez um homem aqui na terra, e Ele, como homem, Ele não se ensoberbeceu. Ele foi e lavou os pés de outro homem. Amém? Ele disse: assim como eu fiz, façai-vos também, lavai os pés um dos outros. Esse é o grande Jeová. Quanto mais ele descia, maior ele se tornava. O caminho para cima é para baixo. Você quer ser grande? Então se humilhe na presença de Deus. Abandone os seus pecados e reconheça que Ele é Senhor da tua vida. E assim é também hoje em dia. Nós não tratamos de fazer-nos pessoas grandes. A nós não nos importa o que diga as pessoas de nós mesmos. Nossos nomes não significavam nada, mas sim seu nome. Nossa vida não é nada, é sua vida. É seu poder, não é poder nosso. Há uma só coisa que amamos, e isso é ver a Ele glorificado. E como pode ser? Quando Ele for glorificado em nós, por meio de sua ressurreição, a qual está em nós. O vemos representado de novo hoje como foi ali. Entenderam isso? Nosso desejo não é o de receber glória. Nosso desejo não é um grande nome. Nosso desejo não é o de sustentar alguma igreja, nem de engrandecer a escola dominical, nem de trazer as pessoas a forças e amarradas, oferecendo-lhe alimento grátis e toda classe de presentes e prêmios e todas estas coisas. Não é esse nosso desejo. Nosso desejo é de ver a Ele glorificado. Mas glorificado de que maneira? Não com força própria, mas Ele em nós, em nossas vidas, para assim provar que Ele em verdade vive e vive em nós.
E se eu posso tirar a mim mesmo do caminho, para eu não ser notado, nem se pense William Branham, e também com você, que nem se pense em você, então assim podemos ver a Jesus glorificado entre nós. Nosso desejo é o de ver a Ele, e isso é o que nos dá o poder vivificador, e nos dá gozo em saber, estamos com Ele, em sua carne, em seus ossos, sendo nós sua noiva, vendo seus próprios métodos vindicados, provando em nós que Ele está agora ressuscitado dentre os mortos. Com razão Ele disse: não temais. E Deus disse: eu porei inimizade entre tua semente e a semente da serpente. Semente. A serpente tinha uma semente literal e vem através de Caim. Através de Caim veio toda pessoa inteligente e educada até antes do dilúvio. E depois dele nasceu Abel, a quem ele matou. E Sete foi levantada em seu lugar para representar a morte, sepultura e ressurreição de Jesus. E dele saiu um povo humilde, pastores de ovelhas e demais, um povo que temia a Deus. E Jesus disse que os filhos deste mundo são sábios, inteligentes, mais que os filhos do reino. Isso é verdade. Não nos podemos comparar com eles. Não trate de engrandecer-se. Um deles, humilhe-se ante Deus, não deseje ser sábio e inteligente, unicamente deseje conhecer a Jesus e deixe o outro em paz, porque ali jaz a semente da serpente hoje em dia. É ela que se exalta, é ela que é soberba, mas os filhos de Deus reconhecem quem é o grande em nosso meio. E as pessoas se gloriam porque cientistas e homens inteligentes, educados e grandes escolas pertencem às suas igrejas. Eu preferiria ter um homem que pertencesse à minha igreja, que realmente conhecesse a Deus, e ainda que não conhecesse o ABC, porém que fosse semente de Cristo. Amém? Ah, mas eles estão muito grandes. Essa semana mesmo eu estava lendo, a China enviou um satélite e ele foi por trás da parte escura da Lua, onde muitos cientistas não conseguiram chegar lá. E ele colocou um satélite aqui e mandou uma espaçonave dele para lá, e pousou na Lua, do lado escuro da Lua, e estão mandando imagens. Eles estão se sentindo importante, eles estão se sentindo tal, eles estão dizendo que eles estão na frente na tecnologia. Mal eles sabem que nesta noite há um pequeno rebanho que já tem uma espaçonave que não vai levar a gente para a Lua, não, vai levar para as mansões celestiais com Cristo Jesus. Aleluia! Você vê que a sabedoria humana, ela cega tanto o entendimento humano, ela põe o indivíduo tão cego, que eles nem se dão conta do que eles fazem. Que adianta eles se gabarem de tanta tecnologia? Que adianta eles se sentirem grandes e capazes, quando eles sabem que eles têm armas poderosas, quando o próprio presidente da Rússia, o Putin, disse: se houver uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, ele disse: não vai sobrar ninguém para contar a história. O próprio presidente disse isso, porque são armas tão poderosas que a sua mente não imagina o que eles têm guardado. E na hora que um louco desse apertar o botão, a Bíblia diz em Malaquias 4, não vai ficar nem raiz e nem ramo.
Então que sabedoria é essa? Para que tanta cultura? Se eles construíram a morte debaixo dos pés dele, e a qualquer hora ela vai arrebentar e vai matar tudo, que sabedoria é essa? Mas que graça é essa que temos de saber sobre todas essas coisas que o mundo não pode saber, porque Jesus fez uma promessa. Ele disse: um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estareis convosco e em vós até a consumação do século. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa! Aleluia! Tão pequeno que somos, mal sabemos ler, mal entendemos de alguma coisa, nem de Deus entendemos, mas nós cremos, aleluia, porque Deus não é para se entender, Deus é para se crer. Eu creio que tudo que Ele diz é verdade. Alguém uma vez perguntou: vem cá, tu crê naquela história que a baleia engoliu Jonas? Eu disse: companheiro, eu creio tanto na Bíblia, que se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu também creria. Eu só não ia te explicar como, mas se a Bíblia diz que Jonas engoliu a baleia, foi Deus que disse, foi, eu creio. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abedênego foram chamados para se prostrar perante uma estátua. E o rei disse: se vocês não adorar, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E tem mais uma coisa: eu vou aquecer 7 vezes mais para não sobrar nada de vocês. Sadraque, Mesaque e Abedênego disse: olha, rei, fica tu sabendo uma coisa: o nosso Deus do céu é o único Deus que cremos que é vivo e verdadeiro. E se tu nos jogar na fornalha de fogo ardente e tivermos que morrer queimado, a gente morre queimado. Mas se o nosso Deus quiser, Ele não deixou uma chama, nem queimar o fio de um cabelo nosso. Joga esses atrevidos para lá, esses arrogantes. E jogaram os 3 lá dentro. A Bíblia diz que as cordas que ele estava amarrado queimaram, mas não queimou a sua mão. E quando o rei olhou e disse: vem cá, não foi 3 que nós colocamos lá dentro? Ele disse: foi. E quem é aquele quarto que está lá? Parece filho dos deuses. Era Jesus. Se passares pelo fogo, eu passarei com vós. Chama eles, tira eles de lá e baixa um decreto que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego é o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Aleluia, glória a Deus. Deus desceu em uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo com a finalidade de morrer. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado para trazer-nos salvação. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada, ela era o princípio da criação de Deus. É isto que Jesus é. E aquele santo foi cheio com o sangue santo, o próprio sangue de Deus. O tabernáculo veio ao nascimento, cresceu e se tornou homem. Ele foi ao Jordão e ali este sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água, Deus veio e habitou nele, enchendo com espírito sem medida. E quando ele morreu, ele derramou seu sangue. A perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitaria o Cristo como seu Salvador.
Oh, que maravilha! Jeová nascido, chorando sobre um amontoado de lixo. Jeová nascido em uma manjedoura de palha. Eis aí seu sinal perene para o orgulho, para o orgulhoso inchado, o pseudo intelectual que tem produzido sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Jeová Deus, um bebê chorando numa fétida estrebaria. Então pensamos que temos direito de ser orgulhosos, mantendo a cabeça bem erguida, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Eis aqui seu verdadeiro sinal. Ele é o certo. Jeová brincando como menino, Jeová trabalhando em uma carpintaria, Jeová lavando os pés dos pescadores. Eu lhes darei um sinal, disse Deus, não o sinal de um sacerdócio de colarinho branco, não o sinal da riqueza e do poder. Não há nada neste sinal que você possa desejar ou julgar agradável, mas é um sinal eterno, é o maior de todos os sinais. Jeová, ali no tribunal esmagado e sangrando, com os espinhos em sua fronte e cuspida em sua face, zombado e considerado de nenhum valor. Jeová, desprezado e rejeitado, dempedurado nu sobre a cruz, enquanto os hipócritas zombavam e o desafiavam a descer da cruz. Jeová morrendo, Jeová orando e nada acontecendo. Aleluia. Jeová orando e nada acontecendo. Depois, Jeová morria. Aleluia. Este é o sinal para todos os homens agora. Não há nenhum outro igual a ele. É o maior de todos. Vamos aplaudi-lo? Aleluia! Ele é o maior de todos. Que isso traga para a minha vida, para a tua vida, uma experiência pessoal com Deus. Nunca se exalte pelo que você tem. Você nunca terá um motivo para se exaltar. Você só terá para agradecer e reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas. Que Ele fez aquele rei comer grama, se tornar um animal. Passou 7 anos. Ele se humilhou. E quando ele se humilhou, Deus levantou. Aí Deus disse para ele: quem vai te engrandecer sou eu, não é tu não. Eu é que vou te fazer grande. E Deus fez ele maior do que ele era. Quem te engrandece é o Senhor. Apenas diminua. Se alguém te bate de um lado, vira o outro. Vira. Deixa que Deus vai tomar essa afronta por você. Se alguém fala de você, ore por ele. Se você disse: mas o meu temperamento, não siga seu temperamento. Ele é carnal, ele é mortal. Você precisa do Espírito Santo na sua vida para ter uma vida real. Aleluia. Mombrana chega até a dizer: até aqueles que falam de ti, procura ganhá-los para Cristo. Amém? Procura ganhá-los para Cristo. Sabe por quê? Porque um dia você também falou mal das pessoas. E você tem uma alma e Jesus salvou ela.
e aquelas pessoas também têm uma alma. Não olhe para os defeitos dela, porque você estará olhando para os seus. Olhe para a necessidade que aquela alma tem. Ore por ela. Fale do amor de Deus. Não guarde rancor, não guarde amargura, porque Deus não habita em corações amargurados. Se você disser, mas pastor, é difícil para o incrédulo, mas para aquele que crê, tudo é possível. Amém? El Shaddai Criador, El Shaddai Salvador, El Shaddai o poderoso, El Shaddai o grande eu sou, a raiz de Davi, o leão de Judá, o Messias esperado por seu povo rejeitado. O seu trono foi a cruz, com espinhos coroado. Ele venceu a morte, ao terceiro dia ressurgiu, de glória coroado, virado modo que subiu. Ele venceu a morte, ao terceiro dia ressurgiu, de glória coroado, virado modo que subiu. Elohim é Rei, Elohim é Jeová, Elohim é Jesus, Elohim voltará. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. El Shaddai Criador, El Shaddai Salvador, El Shaddai o poderoso, El Shaddai o grande eu sou, a raiz de Davi, o leão de Judá, o Messias esperado por seu povo rejeitado. O seu trono foi a cruz. Ele venceu a morte, ao terceiro dia ressurgiu, de glória coroado, virado modo que subiu. Ele venceu a morte, ao terceiro dia ressurgiu, de glória coroado, virado modo que subiu. Elohim é Rei, Elohim é Jeová, Elohim é Jesus, Elohim voltará. La 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 la, 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 la 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 la. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e louvarei o seu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o seu nome. Para sempre te bendirei e louvarei
as cabeças, levantai, ó portais eternos. Aleluia! Quem é o Rei da Glória? Cristo te necessita para amar, para amar, para amar. Cristo te necessita para amar, para amar, para amar. Não importa a raça nem a cor de tua pele, ama todos, irmão, e faz o bem. Não importa a raça nem a cor de tua pele, ama todos, irmão, e faz o bem. Ao que vem de tão longe, ao que vem de tão longe, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor. Vem de tão longe, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor. Não importa a raça nem a cor de tua pele, ama todos, irmãos, e faz o bem. Não importa a raça nem a cor de tua pele, ama todos, irmãos, e faz o bem. Ao vizinho de perto, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor. Ao vizinho de perto, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor. Não importa a raça nem a cor de tua pele, ama todos, irmão, e faz o bem. Pastor Francisquinho. Ao que não te saúda, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor. Ao que não te saúda, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor. Não importa a raça nem a cor de tua pele, ama todos, irmãos, e faz o bem. Não importa a raça nem a cor de tua pele, ama todos, irmãos, e faz o bem. Ao que fala outra língua, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor. Ao que fala outra língua, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor. Não importa a raça nem a cor de tua pele, ama todos, irmãos, e faz o bem. Não importa a raça nem a cor de tua pele, ama todos, irmãos, e faz o bem.
bem. Ama todos os irmãos e faz o bem. Ama todos os irmãos e faz o bem. Aleluia. Viu como ele é grande? Tem alguém maior do que ele? E tudo que temos, quem foi que deu? Foi ele. Ele é que nos deu tudo. Ele nos deu o sapato, nos deu carro, a casa para morar, o pão de cada dia que está na nossa mesa. Quando você olhar, você diz: obrigado, Senhor, porque tem pão na minha mesa e foi tu que mandou para mim. Sabe, eu quero que você fique apaixonado por ele, que você ame ele do fundo da sua alma, que você seja capaz de renunciar a tudo nesta vida para servi-lo com alegria, porque só ele é digno de toda honra e de toda glória. Se somos o que somos hoje, nós devemos a ele, porque nem merecer estar aqui não merecíamos. Não são nossos méritos que nos trouxe aqui esta noite, foi sua misericórdia, foi o seu amor que nos trouxe, que nos deu um nome, limpou nossa vida, nos deu um lar, nos deu uma família e nos deu um lugar para adorar ele. Aleluia. Que você não se apresse, que você não retarde em pedir o seu batismo no nome dele. Senhor Jesus Cristo é o seu nome. O único batismo está em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. É uma pena que a gente já vai, né? Tava bom aqui, tava gostoso, mas um dia a gente vai direto para casa. Agradeça, pastor Francisquinho, agradeça a Deus. Lembrando que sábado de manhã às 9 horas haverá uma reunião com jovens, moças e rapazes. Estejam presentes aqui sábado às 9 horas. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor. Pai bendito, Deus de bondade e de misericórdia, que o teu nome sempre seja louvado, Senhor. Que o Senhor sempre encontre em nós, meu Pai amado, um espírito de gratidão, Senhor, por tudo que tu tem feito por nós, Pai. Obrigado, Senhor amado, pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário, que nos restaurou de volta para a comunhão, Senhor. Obrigado, Senhor, por sermos livres para te adorar, Senhor. Liberto do pecado, Senhor. Obrigado por esta porta que o Senhor abriu, esta porta da salvação. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado, Senhor, porque através dele que temos os nossos pecados todos lavados, Senhor. Ó Senhor, abençoa cada vida, cada coração, Senhor. Se houver no nosso meio alguém enfermo, Senhor, que ele saia daqui curado, Pai querido. Que através destes louvores, desta fé que foi impressa por esta mensagem tão gloriosa, meu Pai amado, as enfermidades fujam do meio do teu povo, Senhor. E os teus filhos tenham vitória, Senhor, em tudo que forem fazer, Senhor amado. Dá-nos da tua graça, Senhor. Nos leva na tua santa e bendita paz, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe o seu irmão.